Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Preparei aqui um vídeo sobre a questão do jogo de ontem, né? Melgar 3, Vasco 3. Um pouco também sobre o Carille e uma pinceladinha da situação do Vasco, né? Acabei de fazer o conteúdo, preparo o conteúdo para poder falar, né? Claro, para poder não cometer aquela figura de linguagem chamada anacoluto, que é horrível, né? É aquela quebra da construção frasal, você está falando, daqui a pouco vai para um outro lado e tal. Quem acompanha o Ciro Gomes falando é um horror, né? Ele está falando uma coisa, daqui a pouco vai para outra, o cara fica sem saber. Então, tinha acabado de fazer meu tópico aqui, né? Meu conteúdo. E aí dou uma pinceladinha na internet para ver se houve alguma mudança, né? E aí vou juntar o que eu vi na internet agora com o meu conteúdo, né? Renato Gaúcho fecha com o Fluminense. E aí a chamada é: só falta acertar o tempo de contrato. Ou seja, valores não serão problema, né? E o Renato Gaúcho, lá atrás, quando o Vasco chegou em cima dele, ele falou assim: valores não são problema. E depois dinheiro não seria o problema. E depois ele acabou não fechando com o Vasco. Fatalmente, porque ele queria um projeto para vencer, ele é um técnico arrojado, verificou os jogadores que o Vasco tem, os jogadores que o Vasco poderia adquirir, e falou: não vou, não quero. E o Fluminense aí, com peças melhores, Arias, Canóbio, o Thiago Silva, né? São peças que o cara, dá para fazer um time daí, né? Um ótimo zagueiro, Arias, que vem jogando pelo meio de campo, inclusive, podendo jogar nas pontas, Canóbio, um ótimo atacante, para ficar por aí, né? Todo mundo sabe que eu sou Vasco, mas aqui não tem ofensa e não tem aquela babaquice, né? De sacanear qualquer time. Também não gosto de ser sacaneado, né? Não sacaneio para não ser sacaneado, isso é o mote. Mas aí é claro que a gente vai verificar o seguinte: há um abismo hoje entre Vasco e Fluminense, entre Vasco e Flamengo, entre Vasco e Botafogo, para ficar no Rio de Janeiro, para não sair daqui, né? E esse abismo, ele vai ser comprovado na questão que você quer contratar o Renato Gaúcho, e ele fala: não dá. E acaba contratando o Carille. E eu, na época que eu falei, quando o Carille foi contratado, eu falei: é o técnico pro Vasco. São esses jogadores aí, né? Não tem muita coisa para fazer. E eu sempre, desde quando o Nuno, por exemplo, foi contratado, eu falei: esse aí pode ajudar um pouco. Não sei se como titular ou como reserva, mas pode ajudar um pouco. Perde a intensidade, como o Coutinho perde a intensidade, como o Payet nunca tem intensidade, mas pode ajudar um pouco. Sinceramente, não vejo o Garré com essa possibilidade de ajuda, e muito menos o Lloyd, né? Que é um tiro no pé terrível, mais do que o Maxime, confessadamente dito pelo Pedrinho, né? E o Maxime, Jean Davis também, né? Bom, dito aí o abismo entre Vasco e Fluminense, comprovado na questão do técnico não querer vir para cá e querer ir para lá, isso prova muita coisa. Quem não quiser enxergar, que não enxergue, mas eu enxergo. Bom, ano passado, apesar de um momento muito bom do Paiva, ele começou a falar assim: o time não encaixou, o jogo não encaixou e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco com raiva disso, dessa fala, porque ele é o comandante, ele é o técnico. Eu não posso dizer que meu jogo não encaixou, meu time não encaixou, eu sendo o mentor da engrenagem. Não tem como. Técnico tem que dar soluções, né? E aí eu comecei a falar assim: deu o que tinha que dar, já perdeu o tesão, né? O culhão de querer jogar com o Vasco, melhor de trocar. E ontem, assim que acabou o jogo, eu falei, eu comecei a pensar o que o cara iria dizer na coletiva, né? Não deu outra, né? Carille, já começou, abriu a coletiva dizendo de altitude, cansaço,
não teve tempo para treinar. Isso aí a gente já sabia, Carille, né? A esperar de um técnico falar isso é ruim, né? E outra coisa, friamente, o Vasco meteu 2-0 nos caras, né? Sem jogar aquilo tudo. Foram 2 estocadas, eficiência 100. Depois os caras fizeram gol, o Vasco fez o terceiro. E a gente via ali que aquilo ali não era sustentável. O time recuou demais, né? Eu pedia no vídeo de ontem, antes do jogo, uma linha média, né? Para correr só 1/3, né? Mas não, muitas vezes, linha baixa, não tem como quem segura e vai dando chutão e tal. Ah, não tem jogador para isso, não sei o que, blá blá blá. Ele tem que usar mais as 5 alterações, manter o time mais intenso, mesmo que caia a qualidade. Não vai cair muita coisa não, porque, pô, né? Esse jogo não é para Paulinho, que não voltou a jogar 10% que jogavam. Não é para Jair, não é para Tietê, não é para tirar o Coutinho e colocar o Tietê, né? Mas não tem outro, blá blá blá, concordo. Mas que você pelo menos tente fazer com que o time tenha rode a bola, né? Tietê é um coadjuvante, sempre foi no Botafogo, antes, Palmeiras, toca a bola para cá, toca a bola para lá. Colocar Jair. E aí a gota d'água foi. Mas o Verrete saiu cansado, machucado e tal, mas não dá para você colocar um zagueiro para chamar o time adversário 1000% em cima do Vasco. E não deu outra. Martelaram, o Vasco, time pequeno, jogando como time pequeno, dando bicão, né? Acabou levando aí o gol de empate, sendo que o Melgar também tem a bola muito forte. Se você reparou ontem, o Melgar joga muito por cima, igual o Vasco. E o Vasco levando o gol de cabeça dos caras, né? Patético, ridículo, né? Assim, era previsível que o Vasco levaria um gol, né? Toda hora, chuveirinho, os caras não marcavam o homem a homem na área, né? Deixavam espaço. E aí, irmão, sem entrar muito no mérito do jogo, é isso aí, né? Aquela vitória ali não estava enganosa, 3-1, 3-1, 3-2, estava enganoso aquilo ali. Mas o Vasco tal, estava enganoso, o Vasco não merecia estar com aquele placar. Não merecia vencer, notadamente no segundo tempo. Veio o castigo. Qual o castigo? O time se acovardou, o time ficou para trás, o outro, que é líder do campeonato peruano, que pode ser uma merda, mas pelo menos o cara é o líder do campeonato dele, veio para cima e empatou. Mais um pouquinho, virava. E só para fechar aqui, né? Espero que o Carille mude a forma de falar, né? Já começou a reclamar, não sei o quê, muitos jogos, viagem, cansaço. Quando ele foi contratado, ele sabia disso. Todo técnico, todo time, todo presidente sabe que assina um documento. O Vasco só joga depois que assina lá, ou então quando a maioria assina, ele é obrigado a jogar. Todo mundo é ser disso que isso vai acontecer. Então não pode ficar reclamando. Tem que criar mecanismo para não incorrer mais nisso, né? O grupo do Vasco é fraco e o Vasco tem um time razoável para fraco. É isso aí, né? Aí hoje eu escutei o repórter, vamos torcer para que o time do nosso grupo empate, para ficar melhor e tal, blá blá blá, blá blá. Se o Vasco ganha em casa e empatar fora, já tá ótimo pro que tá aí, porra. Pro que tá aí, se o Vasco ganha em casa, não abafa, como ganhou pro Santos, e empatar fora, já está excelente. Não vou me estender muito aqui não, né? Não soltei vídeo ontem, porque a gente fica chateado, para não falar besteira, eu prefiro não soltar vídeo, solto no dia seguinte, mais tranquilo, né? E parabéns aí ao Fluminense, que pensa grande em contratar o Renato Gaúcho, né? E o Vasco pensa pequeno, né? Não dá subsídios para o Renato Gaúcho vir para o Vasco e contrata o Carille e fala, se vira com o que tem aí, né? Se gostou do conteúdo aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus
e até o próximo vídeo. Comentem!